Bom, então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 11 de agosto de 2022, dia do advogado. Agradeço a presença de todos. Peço, por favor, que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. E nós vamos seguir a ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral de preferência. Também alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube e no canal do Tribunal. Eu inicio formalmente aqui a sessão, então, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara. Doutor Paulo, eu creio que tenha algum problema aqui no sistema que, quando eu abro a aba voto eletrônico, não aparece a opção de confirmar presença. Dr. Rui, tenta fechar e abrir tudo novamente, por favor. Tem que ser todas Sim, as abas do navegador. tudo. Sem problemas, a gente fica aqui no aguardo. Tenta fazer isso, se não der, a gente verifica o que mais pode ser feito. Fechar até o navegador e voltar de novo. Fechar todas as abas. Voltar de novo é bom, né? Vamos lá. Sexta Câmara. Agora foi, Dr. Rui? Tentando mais uma vez aqui. Não sei qual navegador o senhor usa, mas o Google Chrome às vezes dá problema com o Não, eu EPAT. estava pelo Internet Explorer até que foi descontinuado, agora só pelo Edge, né, Pelo que Edge, funciona o EPAT, né? Exato, eu Confirmar também. a presença, ok, apareceu aqui. Agora foi. Eu acabo ficando até em dúvida se eu estou fazendo certo, porque não é sempre que eu faço, né? Mas agora deu certo, vamos em frente. Agora Obrigado foi. pela Não, paciência. que isso, muito obrigado, Dr. Rui. Então estão presentes, além de mim, o Dr. Rui, que já mencionamos, o Dr. Ítalo e o Dr. João Marcelo, além da doutora Aline da representação fiscal. Então eu dou início aqui à sessão, vamos priorizar o pedido de preferência. Vamos então começar pelo caso do autuado Danone Limitada, auto-infração 4064270. Está presente aqui para acompanhar a sessão a doutora Natália Lira Lima. É um retorno de julgamento, já foi feita sustentação oral na última sessão de julgamento. Então peço um minutinho só para lançar o voto e partir para a leitura.
Bom, feitos então os devidos registros, eu vou partir para o voto. Qualquer dúvida nós debatemos depois. Eu vou já direto para o voto no item 8. Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente julgamento não tem por objeto análise das infrações contidas nos subitens 1.1.2 e 1.1.3. O subitem 1.1.2 foi cancelado pela decisão de primeira instância, que não foi objeto de recurso de ofício por falta de previsão legal. E o subitem 1.1.3 não foi objeto de contraditório pelo contribuinte, seja em sede de defesa ou no recurso ordinário hora analisado, reputando-se procedente a acusação contida em refiro de subitem. Passando a análise do recurso hora em julgamento, o contribuinte alega em caráter preliminar a nulidade da autuação em relação ao item 1.4, por suposta ausência de motivação, vez que o demonstrativo de valor juntado pela fiscalização continha valor divergente do autuado. Contudo, verifica-se que foi juntado novo demonstrativo correto pela autoridade fiscal, folha 5912 e 5928, com a reabertura de prazo para manifestação de defesa do contribuinte, de modo que nenhum prejuízo restou a este. Ademais, o relato infracional está devidamente descrito e comprovado, contendo em todos os requisitos do artigo 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, que inclusive viabilizou os argumentos de defesa e recurso ora apresentados. Por tais razões, não acolhe argumento de nulidade. Passando às alegações de mérito do recurso analisado, verifica-se que, com relação ao item ponto 1 do AIN, somente os subitens 1.1.1 e 1.1.4 estão sob análise desse tribunal. Neste item 1.1, em todos os subitens, o contribuinte é acusado de creditamento devido de ICMS por suposta escrituração de documentos fiscais que já haviam sido escriturados com crédito e, portanto, configurariam um aproveitamento em duplicidade. Quanto ao item 1.1.1, entendo que por uma questão aritmética é possível atestar a razão aos argumentos lançados pelo contribuinte. Vale dizer, analisando a documentação fiscal trazida aos autos, verifica-se que, em que pese o contribuinte ter realizado uma transposição equivocada de valores e seu ajuste na própria escrituração, o que gerou certa confusão, analisando os valores totais dos créditos lançados, é possível chegar à exatidão dos valores escriturados. Alega recorrente que no período de março de 2013 foram lançados débitos de ICMS a menor no valor de R$ 235.186,32, bem como créditos a maior no valor de R$ 229.114,78, que foi ajustado em um lançamento de um débito no valor total de R$ 464.301,10. Discriminam os valores deste mesmo período de março de 2013, no sentido que lançaram incorretamente o valor de crédito no valor total de R$ 1.855.000. Do outro lado, afirma que o valor correto seria R$ 1.650.000. Eu vou falar arredondado para não perder tanto tempo com isso. Formado por R$ 1.626.000 a título de entradas e por R$ 24.735 a título de outros créditos. Aí é R$ 1.626.000 mais 24.000 dá R$ 1.650.000. Para a correção do crédito escriturado a maior, procedeu um estorno no valor de R$ 229.000, 1.855 menos 1.626, ao passo que deveria ter estornado apenas 204.000, 1.855 menos 1.650, uma vez que aquele valor referente a outros créditos, na importância de 24.000, era correto. Assim, por ter estornado um crédito legítimo, realizou um novo ajuste que fez no exato valor de R$ 24.735, que é o valor cobrado no subitem 1.1.1. O contribuinte logrou o êxito, portanto, demonstrar que tal valor não foi utilizado em duplicidade. Na verdade, foi para relançar um valor que havia sido excluído por engano quando foi realizar um ajuste nos valores anteriormente lançados. Por tais razões, entendo que neste ponto assiste razão ao contribuinte e voto pelo cancelamento dos valores cobrados no item 1.1.1. O mesmo não se pode dizer dos valores objeto do subitem 1.1.4, onde a recorrente alega que foram cometidos equívocos nos lançamentos, mas não consegue, na visão desse julgador, demonstrar tais equívocos e sua suposta correção para se chegar no valor de R$ 870.000. Todos os supostos retornos de crédito vieram acompanhados do lançamento de novos créditos, razão pela qual não foi possível chegar no valor acusado pelo fisco. Ademais, a apresentação dos documentos substitutivos perante FII se deu após a lavratura do AIN, razão pela qual não foram validados conforme determinação legal, artigo 138, parágrafo único do CTN. Ou seja, a recorrente se limita a trazer aos autos arquivos sem qualquer validação, razão pela qual não podem ser considerados para fins de eventual correção de inconsistências anteriormente cometidas pela recorrente. Por tais razões, mantém a cobrança e a decisão de primeira instância administrativa com relação ao item 1.1.4. No item 1.2, o contribuinte é acusado de falta de estorno no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013,
do crédito outorgado referente ao leite longa-vida em relação às operações de devolução de mercadorias. Conforme se depende do relatório circunstanciado, uma vez ocorrida a devolução da mercadoria, de acordo com o dispositivo supracitado, todos os efeitos da operação de venda original são anulados, logo tais montantes não poderiam ser considerados para cálculo de crédito outorgado objeto do presente AIM. E, ao assim manifestar-se, a douta fiscalização fazia referência ao artigo 4º, inciso 4 do RICMES, que prescreve que considera-se devolução de mercadoria a operação que tenha por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior. O crédito outorgado dessas operações se encontra no artigo 32, anexo 3 do RICMES, que ele fala que que o estabelecimento fabricante de leite esterilizado longa-vida poderá acreditar-se da importância equivalente à aplicação do percentual de 12% sobre o valor das saídas internas da referida mercadoria produzida no próprio estabelecimento. E o parágrafo 1º diz que o benefício previsto nesse artigo condiciona-se que a saída do mencionado produto seja tributado. Verifica-se, portanto, que o crédito outorgado, aí eu volto ao voto, item 23. Verifica-se, portanto, que o crédito outorgado somente ocorre quando há saída tributada do leite longa-vida. Se posteriormente a essa saída tributada há a devolução dessa mesma mercadoria, é óbvio que a operação de saída anterior perde seus efeitos, isso é, ela é anulada como se nunca tivesse existido. Além desse raciocínio lógico, se uma mercadoria sai e depois volta como se ela nunca tivesse saído, o artigo 4º, inciso 4º do RICMES é claro quanto a isso, que diz que a devolução da mercadoria é a operação que tenha por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior. Razão pela qual, de fato, deveria o contribuinte ter realizado o estorno do crédito, como inclusive fez em outros períodos. Por tais razões, entendo que a decisão recorrida não merece reforma neste ponto, devendo ser mantida a cobrança tal como realizada no item 1.2. No item 2.3, o contribuinte é acusado de falta de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias e recebimento de serviços. O contribuinte se defende no sentido de que tentou realizar tais escriturações, mas tal tentativa se deu após o início da ação fiscal, o que não lhe é facultado conforme prescreve o mencionado artigo 138, parágrafo único do CTN. Ademais, referindo infração de natureza objetiva, isso é, não depende da intenção do agente, eventual boa-fé alegada pelo contribuinte, nem de ausência de dano ao erário, razão pela qual está configurada no presente caso, devendo ser mantida a cobrança do item 2.3. Com relação ao caráter desproporcional e confiscatório da multa aplicada, não pode ser objeto de apreciação por este tribunal, uma vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Por último, quanto à alegação de necessidade de limitação dos juros aplicados aos patamares da taxa Selic, deve ser acolhida nos termos do novo teor da súmula 10, revista em 9/6 de 2022. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas exigidos em auto de infração estão limitados à taxa referencial do sistema da Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Antes exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando-se a decisão de primeira instância administrativa apenas para cancelar a cobrança do subitem 1.1.1 do presente AIM, bem como para limitar os juros aplicados à taxa Selic, mantendo as demais disposições da decisão de piso. É como voto, abro a palavra aos demais integrantes para debates. Eu queria fazer uma manifestação, se dá para abrir para eu inserir. Concedida, doutora Aline, pode fazer o lançamento e depois já pode proceder à leitura, e aí a gente realmente eventualmente abre debates depois, já aproveitando suas considerações. Está registrada? Foi? Ah, então tá. Foi, aqui para mim já está aparecendo. Tá, é só em relação ao item 1.1 do AIM. A diretoria da representação fiscal pede vênia para manifestar-se nesse processo, destacando-se pontos a serem considerados no julgamento do subitem 1.1 do AIM. Este subitem da autuação se refere ao lançamento de crédito em duplicidade, o lançamento no valor de 24.375 na página
6 da EFD SPED no mês de março de 2013 e também o mesmo crédito no campo 57 da GIA ou outros créditos. O contribuinte tenta justificar o lançamento em duplicidade, trazendo a justificativa a seguir, que é a mesma que consta no voto do Dr. Paulo, os mesmos valores. A GIA de março de 2013 apresenta os valores abaixo. ICMS entrada 1.626.174, outros créditos 1.663.547, composto do crédito outorgado no valor de 1.638 e outros créditos no valor de 24.735, de acordo com a autuada. Em primeiro lugar, com os elementos apresentados, não conseguimos identificar que o valor lançado em outros créditos, no valor de 24.735, não estava também inserido no crédito das entradas, no total de 1.626.000, pois no SPED o montante de 24.735 constava a título de crédito por entradas. A suposta correção efetuada foi analisada inclusive pelo autor do feito, o qual se manifestou da seguinte forma: entretanto, conforme relatado no demonstrativo supra, ocorreu um único fato. A nota fiscal 389.467 foi escriturada normalmente com o crédito do ICMS no livro fiscal e, posteriormente, o mesmo montante foi lançado em outros créditos diretamente na GIA. Necessário considerar que não hagia substitutivas no período de março de 2013. Portanto, os valores lançados, ainda que tenham sido alterados no SPED, não foram refletidos nas GIAs. Aliás, não foram entregues de substitutivas em todo o exercício de 2013. E não é só. O FR atuante, após ser diligenciado sobre os SPEDs substitutivos, informou que os mesmos não foram validados, inclusive referente ao período de março de 2013, conforme se verifica na manifestação do autor do feito, as folhas 9363. E aí eu transcrevo um trecho. O autor do feito foi novamente diligenciado e informou que os SPEDs substitutivos foram trazidos após a ação fiscal, sem validação do sistema, desacompanhados de GIAs substitutivas e sem os livros decorrentes desses SPEDs. E daí eu transcrevo o trecho, ele fala: os documentos em questão foram encaminhados ao sistema FD em 26/4/2018, após a lavratura do auto em questão, portanto, não podem ser levados em consideração neste julgamento. Sendo certo ainda que a empresa carregou aos autos apenas páginas impressas do suposto arquivo FD, em formato texto, sem nenhuma validação ou confirmação de autenticidade. E daí ele fala: não constatamos os estornos de créditos informados pela empresa, daí cita o mês de março de 2013. Houve ajustes em valores diferentes dos informados pela empresa, porém sempre compensação de forma a não alterar o resultado da apuração. E nem poderia ser diferente, tendo em vista que não houve apresentação de GIAs substitutivas em nenhum dos períodos em que a empresa apresentou os supostos SPEDs substitutivos. Não houve nenhuma alteração nos valores efetivamente declarados ao fisco. É importante ressaltar ainda que em nenhum momento a empresa trouxe os livros decorrentes desses SPEDs aos autos, ou nos que era seu, apenas um suposto arquivo sem validação, fato que por si só deveria impedir sua análise como prova. Diante do exposto, entendemos que o contribuinte não logrou comprovar que o valor de 24.735 não foi lançado em duplicidade. Portanto, propugnamos pela manutenção do subitem 1.1 do auto. Obrigado, doutora Aline, pela leitura da manifestação. Só esclarecer umas coisas, doutora Aline, subitem 1.1.1, tá? Porque 1.1.2 foi cancelado e não teve recurso de ofício. E também essa questão dos SPEDs que foi feita depois, ele não se refere ao item 1.1.1, que é o que que gerou aqui nossa discussão. Tanto que ele fala que janeiro, fevereiro e abril de 2013, enquanto o período do item 1.1.1 é março. Mas, enfim, como a senhora estava falando do 1.1 em geral, talvez faz até sentido deixar isso, porque é o que acontece no 1.1.4, que eu leio no meu voto. Mas só então esclarecendo que o 1.1.2 foi cancelado pela decisão de primeira instância e não está sob julgamento. Tá? Fica realmente meio confuso todos os subitens, mas são assuntos diferentes nesses subitens. 1.1 mesmo.
é 1.1.1, tá? E essa questão dos SPEDs que ele queria apresentar após a ação fiscal, ele trouxe em validação, se refere aos outros subitens. No caso, só a 1.1.4, porque o ponto 2 e ponto 3 não estão em discussão. Mas, de qualquer forma, agradeço a doutora Aline pela manifestação e abro palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Doutor Paulo, Por com essa favor, doutor permissão, Marcelo. bom dia, né, mais uma vez. Em relação ao item, a manifestação da doutora Aline, a gente tem o que realmente tem essa questão dos R$ 24.000 e ele é do item 1.1.1. E ele não está sob discussão, é isso, doutor Paulo? É isso que eu entendi? Ah, sim, está sob discussão e é o item que eu tô é o subitem que eu estou cancelando no meu voto. Ah, o O que senhor está está cancelando. os dos subitens do 1.1 que está em discussão no primeiro, aqui nesse julgamento é 1.1.1, que são os 24.000 que eu estou cancelando, Tá. e o 1.1.4, que são Olha. os 870.000 que eu estou mantendo. Não, perfeito. Então, Perfeito. eu acredito que o voto está perfeito, eu já adianto que vou acompanhar. Perfeito. Alguém tem mais alguma manifestação? Não havendo mais manifestações, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de presença dos integrantes da Câmara. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, meu voto foi comprado à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento. E só para esclarecendo a todos, então, ficou cancelado o 1.1.1 nesse julgamento de hoje, 1.1.2 na decisão de piso e pelo valor não teve recurso de ofício, então nós não julgamos, sendo mantidos os subitens 1.1.3 e 1.1.4, bem como o item 2 e o item 3 do auto de infração e limitado à taxa Selic. Esse é o resultado final. Então, eu encerro o julgamento do caso da Nônia Limitada. Agradeço a presença da doutora Natália, que acompanhou aqui o julgamento de hoje. Vamos para o próximo item da pauta, que é do autuado Supermercado Delta Max Limitada. Não há pedido de sustentação oral, então novamente eu peço um minutinho só para eu fazer o lançamento do voto e já passo a leitura. Bom, o voto está lançado. Eu vou partir para a leitura e eu vou direto no voto, que lá eu menciono as acusações para não ter que ler todos o relatório aqui de novo. Então, eu vou lá para o voto, item 7. Lembrando que nós estamos aqui no julgamento do caso Supermercado Delta Max. Então, o contribuinte é acusado no presente ainda de falta de pagamento de ICMS-ST
devido por responsabilidade supletiva, bem como seu consequente adicional de 2%, supostamente devido por aquisição de mercadorias acobertadas por notas fiscais inidôneas, itens 1.1 e 1.2, e de creditamento indevido por recebimento de mercadorias sujeita ao regime ordinário, desacompanhadas de documentos fiscais do mesmo fornecedor, item 2.3. Inicia-se pela análise do recurso de ofício. A decisão de primeira instância administrativa viu por bem cancelar o item 2.3, pois a acusação de creditamento indevido não se sustenta pelo fato do contribuinte não ter se apropriado de imposto nas operações. A acusação de crédito indevido não se comprova conforme se verificam os documentos juntados aos autos pelo fisco, de folha 298 a 731, não a apropriação de imposto, folha 1127. De fato, como também apontado pela douta representação fiscal, folhas 1134, nos registros fiscais de documentos de entrada juntados às folhas 298 e 731, não houve creditamento de ICMS em relação às notas fiscais objeto de item 3, contrariando o que consta no relato da acusação. Logo, a acusação fiscal não pode prosperar. Portanto, conhece e nega o provimento ao recurso de ofício, mantendo o cancelamento do item 2.3. Passa a análise do recurso ordinário apresentado pelo contribuinte. Conforme exposto nos itens 1.1 e 1.2, a acusação no presente AIN são decorrentes de desclassificação de documentos fiscais pelo fisco, decorrentes de procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição de estabelecimento emitente. Como bem afirmado pelo contribuinte, no recurso ordinário ora analisado, para que seja, em casos como presente, para que seja possível afastar a responsabilidade do destinatário das mercadorias, tal como figura a hora recorrente, é necessário demonstrar sua boa-fé na realização do negócio jurídico, e, para tanto, deve haver a comprovação inequívoca da realização das operações, da verificação de regularidade do fornecedor à época das operações, nos termos da súmula 509 do STJ. Portanto, item 14. Portanto, caso o contribuinte de fato comprove que a operação se deu totalmente regular no que lhe cabia, tendo este tomado todas as precauções para transacionar com contribuinte em situação regular, deve ser reconhecida sua boa-fé na realização dos negócios jurídicos, fundamento suficiente para afastar sua responsabilidade. Para a comprovação de que o fornecedor das mercadorias estava em situação regular na época das operações, a hora recorrente trouxe comprovante de consulta ao CADESP, para demonstrar que fez a verificação na época, de modo que pode se considerar cumprido tal requisito. Daí eu ponho folhas 267 seguintes. Com relação ao pagamento dos valores pelas compras realizadas, que considero ser a prova mais importante para demonstrar eventual boa-fé do contribuinte, este trouxe diversos comprovantes de pagamentos de boletos, sem, contudo, trazer o respectivo boleto pago. Desta forma, é impossível verificar quem realmente é o recebedor dos recursos ali pagos, já que o preenchimento de dados é de livre lavra do pagador. Aliás, por tal motivo que não consta o número da agência e conta do recebedor dos valores, pagamentos por boleto apontado pela douta representação fiscal. Portanto, entendo que, ausentes os boletos que geraram os comprovantes de pagamento trazidos pelo contribuinte, não se pode considerar cumprido tal requisito. Não foram comprovadas tratativas comerciais, contatos ou contratos de vendas. Com relação ao transporte das mercadorias, as notas fiscais não contêm nenhum dado de transporte, que por si só já configura infração ao artigo 127 do RICMES, como o nome do motorista ou placa dos caminhões. Em que pese o bem elaborado recurso e as provas juntadas, o controle de recebimento apresentado pelo contribuinte é de lavra unilateral. E apesar de constar o número das notas fiscais, não apresenta nenhum dado dos veículos que supostamente transportaram as mercadorias. O mesmo pode-se dizer do contrato particular de transporte apresentado, supostamente celebrado entre o vendedor e a transportadora. Referido contrato não contém elementos de fé pública que comprovem a data de sua celebração e quais operações seria referente. Portanto, ante a falta de comprovação dos pagamentos e a ausência de prova de todos os outros requisitos colocados pela jurisprudência, entendo que não existem elementos de prova nestes autos aptos a demonstrar a boa-fé na realização do negócio jurídico pela recorrente e afastar sua responsabilidade nas acusações feitas no AIN, nos termos da súmula 509 do STJ. Acerca de eventual impossibilidade de aplicação dos efeitos retroativos ao ato administrativo que declarou nula a inscrição estadual do contribuinte e consequente inidôneas das notas fiscais por ele emitidas, há muito tempo este tribunal tem decidido que a declaração de regularidade tem efeitos meramente declaratórios, estando sujeita a posterior comprovação de regularidade. Com relação à responsabilidade supletiva, essa está devidamente calcada na legislação tributária, artigo 267, inciso 2, a linha B do RICMES. Ademais, o contribuinte foi previamente notificado para o pagamento do imposto, conforme determina a referida linha. O devedor principal não tem como ser notificado, já que, conforme apurado pelo fisco, há inexistência de estabelecimento no endereço de cadastro fiscal.
O mesmo pode-se dizer com relação ao adicional de 2%, já que sua cobrança acompanha a cobrança do imposto e está devidamente prevista no artigo 56C, inciso 1, parágrafo 2º, item 1 do RICMES. Ademais, a multa está corretamente enquadrada na legislação aplicável, a alegação de caráter confiscatório das multas aplicadas e a ilegalidade da atualização do valor básico para cálculo da multa não pode ser objeto de apreciação por este tribunal, vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda que deve ser aplicada a súmula 13 de 2018 do TIT, de modo que não é possível acolhê-los. Por último, quanto à alegação da necessidade de limitação dos juros aplicados aos patamares da taxa Selic, deve ser acolhida nos termos do novo teor da súmula 10, revista em 9/6 de 2022, que diz que os juros aplicáveis estão limitados à taxa Selic. Antes posto, conheço o recurso de ofício e nego-lhe provimento, e conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando-se a decisão de primeira instância administrativa apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic, mantendo as demais disposições da decisão de piso. Como voto, abro a palavra aos demais integrantes para debates. Não havendo manifestações, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, o meu voto foi acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário, apenas para limitar os juros da taxa Selic, e conhecer e negar provimento ao recurso de ofício. Assim, eu encerro o julgamento do caso Supermercado Delta Max Limitado. Bom, assim, já votamos todos os processos da pauta de hoje. Eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. A ata da sessão gerada. Agradeço a presença de todos, então, e declaro encerrada a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do TIT do dia 11 de agosto de 2022. Agradeço a presença de todos e peço, por favor, a Jailson que encerre a gravação.